Yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB, sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is. E hoje basicamente eu vou apresentar uma mix que foi feita toda no PC, mas a gravação foi feita toda com telefone, com iPhone 16. Lembrando que eu não aconselho, vou repetir isso várias vezes durante o vídeo, e vou começar já a dizer, não aconselho gravar dessa maneira. Nós só gravamos dessa maneira, o que eu dizer, a artista só gravou dessa maneira porque seria uma demo. E quando eu fiz a mix da demo, eu gostei tanto, todo mundo gostou tanto e ficou como se fosse a mix original. Mas a música foi totalmente feita no GarageBand. Eu vou mostrar aqui o projeto no GarageBand, só para vocês terem uma ideia de como é que é o projeto. O projeto veio aqui, ok, no GarageBand, todo gravado no iPhone, né? Como o GarageBand funciona com Logic, ele linka com Logic, então foi muito fácil abrir no Logic, pista por pista. Claro que o projeto não veio assim, eu depois fiz alguma alteração e eu vou começar a falar um bocadinho do que é que está acontecendo aqui, e como é que a música ficou assim. Vamos lá, vamos curtir um pouco a música. Сэтгэлээс гарахгүй байна. City lights are fading slow. Memories I can't let go. Your voice still in my ear like you're always near, near. Сагуухтай өнгөрсөн чи миний дотор амьдсан. Every step, every sign feels like I never said goodbye. Ok? Vamos começar pelo instrumental. O que está acontecendo? Basicamente, eu dividi o instrumental em duas partes. Isso eu já falei. Para quem é do Mix Budget Academic sabe como é que se faz isso. Eu separei por graves e médio e frequências altas e frequências baixas. Vamos lá. Frequências altas, você só vai ouvir aqui as primeiras frequências altas que eu defini como melodias, né? Já que eu tenho um beat fechado, e aqui nas frequências graves eu já expliquei mais ou menos como é que se faz isso. Para quem faz parte do Mix Budget Academic sabe como é que se faz isso. E o final eu somei eles dois aqui no mix base, né, que eu chamei de beat, por exemplo. Ok? Vocês estão a ouvir só a voz do retorno aqui do sidechain, por isso que vocês ouviram esse vocal, na verdade seria só assim. Ok? O instrumental veio com alguns artefactos, e o que é que eu fiz basicamente? No R-Bass, eu usei o R-Bass que é para puxar um pouco de mais peso nos graves, né? Para criar apenas um impacto, então usei o R-Bass que é para criar um punch a mais na melodia. Vamos lá, o que é que eu fiz? Eu usei o Virtual Mix, mas o Decapitator e o Virtual Mix. Vamos lá, vou primeiro colocar primeiro só o Decapitator, só para não sentir. Que é para criar uma energia maior, eu usei o Type N, né, o estilo N. Depois usei o Virtual Mix, que é o rival, só para as frequências altas, né? Repara. Ele dá um brilho e ao mesmo tempo abre um pouco a imagem estéreo, né? Que deixa um bocadinho mais interessante. E o instrumental basicamente é isso. Agora no mix base do instrumental eu usei o NSL, né? Que é
que é para mix base na verdade mesmo. E aqui eu usei a Maki, né, que ela é fina e ao mesmo tempo é agressiva, tá vendo? Mas ela não deixa os transientes muito fortes, tá vendo? Fica mais bonito, vamos lá. Vou tirar o resto. Ok, ele cria uma vida, dá uma vida a mais no instrumental. Depois usei o NS1 só para comprimir um pouco das frequências altas, ok? Ele faz uma compressão que nós chamamos de compressão de frequências baixas, né? Então ele vai fazer mais ou menos isso. Ok, ele vai comprimindo um bocadinho as frequências baixas para com que o kick e o 808 que estão dentro do instrumental, como eu não consigo separar, então eu consigo mais ou menos controlar com esse MV2, né? A seguir eu usei aqui o track space, que é para abrir espaço no vocal, né? Isso depois eu vou falar. E no final usei aqui um equalizador, esse equalizador estético, para o vocal dele ficar melhor colado no instrumental, né? Lembrando que isso foi gravado tudo com o iPhone, tipo, diretamente do iPhone, não tem microfone profissional, não tem nada. JB, você não aconselho. Gravamos no iPhone porque era uma demo, ok? É uma cantora, estou a falar como se fosse um homem, é uma cantora da Mongólia, né? E aqui está o vocal, né? Vou chamar aqui vocal, ok? E vamos lá, o que aconteceu? Primeiro eu fiz uma limpeza no vocal, usei o RX Repair, né, que é da Isotope, ok? Usei o plugin da Isotope que é para fazer uma correção. Depois fiz um bounce space dentro da DAW, ok? Para quem não sabe o que é bounce space, o pessoal do Mix by J Academic sabe o que é bounce space. Depois de eu corrigir, porque ela gravou com o microfone do iPhone, claro que não tem uma qualidade incrível, então nós temos que tratar esse vocal de forma muito cuidada. E a maneira que nós vamos colocar os efeitos tem que ser tudo muito pensado, porque como é um vocal gravado no iPhone, você tem que usar as coisas ruins ao teu favor. Estás a ver? Mais ou menos isso que acontece. Vamos lá. Por exemplo, no início do vocal, onde se ouve muito ambiente de sala, né, eu criei um efeito como se fosse uma ilusão de que a música tá mesmo com aquela cena um pouco mais suja, um pouco mais pop suja. Estás a ver? Vamos lá. Memories I can't let go. Your voice still in my ear, like you're always near. Ok? Vou explicar mais ou menos, JB, mas tá a parecer que a voz está toda no mesmo canal. Como é que tu. Vamos lá. O que é que está a acontecer aqui? Eu coloquei aqui vários efeitos, estás a ver? Então, os efeitos são todos automatizados, ok? Então, o que é que eu estou a fazer? Por exemplo, no RAW, né? O RAW aparece alguns momentos, né? Tem momentos que eles aparecem, ok? O delay, a mesma coisa, tem momentos que ele fica mais saliente. O room, a mesma coisa, né? Então, tem momentos que o room, por exemplo, aqui, né? Se você reparar aqui, desaparece todo o efeito, totalmente seco. Depois entra o vocal já com o contexto da música, com os efeitos e tal, com o contexto da música. Por quê? Porque esse lado aqui, ela cantou com muito distante do iPhone e captou muito ambiente. Então você tem que usar isso a teu favor.
E então, se eu colocasse muito reverb, muito delay, então você ia notar que tipo, a mix não estaria muito good. Então, eu fiz aqui uma automação que é para criar um efeito como se fosse um efeito de um momento que parece que a voz fica seca. Ok? Eu vou tirar o instrumental que é para se ouvir melhor esse efeito. Сэтгэл зүрхэнд үлдсэн мөр чимээгүй хэн шарах болдог нулимсаа нууч нэмсгэсэн ч надад жилдүүтэн даж The world is asleep but I'm awake Dreaming of the love we made. Ouve que o instrumental tá lá embaixo do vocal, ela cantando, você só ouvindo o instrumental, porque o instrumental estava a tocar nas colunas, então ela estava a ouvir e estava a cantar ao mesmo tempo próximo do microfone. Então você ouve esse instrumental. Eu vou falar depois como é que você faz com que esse instrumental desaparece quando colocas o beat, por exemplo. Como é que você coloca o beat e o instrumental desaparece. Сэтгэл зүрхэнд үлдсэн мөр чимээгүй хэн шарах болдог нулимсаа нууч нэмсгэсэн ч надад жилдүүтэн даж The world is asleep but I'm awake Dreaming of the love we made. Ok? Então vamos lá. O que é que eu usei no vocal? Vamos lá, usei o Pro Q4, né? Se você reparar aqui, fiz aqui um corte muito simples, não tirei frequências graves, ok? Porque normalmente os telefones não têm muita possibilidade de gravar frequências graves, então bem suave mesmo aqui. Ok, vou desligar o resto dos plugins e vou tirar os efeitos para nós ouvirmos a voz crua. Every step, every sign feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Quase não tem sobra de frequência grave. E eu não me preocupei muito, por enquanto, com frequência grave. Eu tirei aqui os médios, porque os médios estavam a se ouvir muito para o microfone, os médios do iPhone. Os médios vais ouvir sempre com muito mais presença. Ok? Tirei os médios. Depois fiz uma compressão, mesmo com aquele grave, sem problema nenhum. Vamos lá. Every step, every sign feels like I never said goodbye. Essa compressão é interessante porque eu usei o ratio em 8, por exemplo, que é para fazer com que a voz venha um pouco mais para frente, ok? Vamos lá. Every step, every sign feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? A seguir usei o Pultec. Eu usei esse Pultec, não usei o da Wave, porque o Pultec da Universal Audio é um pouco mais clean que o da Wave. O da Wave consegue trazer mais artefactos e como é um vocal que nós trabalhamos o máximo que é para trazer, tipo, eu limpei, mas não limpei muito, que é para não deixar artificial, ok? Eu limpei assim devagarzinho mesmo, só um bocadinho de nada, de cada coisa um bocadinho de nada, por exemplo. E eu aqui nos graves eu cortei muito, por exemplo, aqui 100 Hz eu cortei quase 4 dB, por exemplo, né? E vai fazer aquela famosa curva do Pultec. Every step, every sign feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Aqui no boost com uma curva bem aberta, né? Aqui no boost eu meti 16 Hz, meti bastante frequência alta e fiz a curva bem aberta. Então eu terei basicamente uma curva do Pultec, ok? E a curva do Pultec, quando você faz isso, a tendência é eliminar bastante os graves, tá? Por isso quando eu ligo o Pultec os graves desaparecem. Every step, every sign feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Perfect. A seguir, eu estava entre o channel strip da SSLG ou esse channel strip aqui bonitaço, ok? Que é novo para mim, ainda estou a estudar. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre esse plugin aqui, vocês deixam aqui nos comentários, eu vou fazer um plugin incrível, ok? Ele tem várias simulações, ok? Ele simula várias coisas ao mesmo tempo, é interessantíssimo.
Ok? Eu fiquei por essa aqui, que é o modo N. Eu usei ele, o primeiro, vou mostrar mais ou menos como é que fica com o DBX, né? Eu achei que o DBX estava muito agressivo e nesse tipo de situação onde eu não tenho muita margem para fazer muitos efeitos, eu tenho que ter muito cuidado. Então o DBX estava muito agressivo, por exemplo. Every step, every sigh feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Estava muito agressivo. Então eu preferi usar o NS, né? Que ele estava um pouco mais suave. Ele timbrava melhor, em facto, tipo, eu conseguia o mesmo timbre, mas mais suave, por exemplo, né? Every step, every sigh feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Ele timbra com mais suavidade. Então fiquei com Model N Channel, ok? A seguir fiz um controle com C4 clássico, né? Every step, every sigh feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Tudo muito pensado aqui. Depois usei dois de-esser. Aqui os dois de-esser são interessantíssimos. Por quê? Porque como ela gravou no telefone, as sibilâncias vão aparecer com muita frequência, ok? E quando você timbra por cima, vai aparecer muita frequência. Por isso que eu digo sempre, é sempre bom você, quando tiver a mixar ou a masterizar ou qualquer coisa do gênero, você tem que se auto-perguntar o que é que estás a fazer. Reparem. Every step, every sigh feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Goodbye. Oh. Midnight echo, you calling me. Sitter shown to the Dockland. I'm still dancing in your shadow. Ok? Tem que ser assim extremamente suave. Então tirei o primeiro que ele é mais natural. Depois usei o outro de-esser que é para fazer como se fosse um equalizador dinâmico, né? Por exemplo, vamos lá. Every step, every sigh feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Goodbye. Oh. Ok? Ele retira um pouco de ressonância, aquela sonoridade toda, né? E o contexto basicamente é esse. Ele ficou assim, né? No mix base eu usei o Combar, né? Que é Every step, every sigh feels like I never said goodbye. ok? E usei aqui o MAG. O MAG basicamente é uma equalização corretiva, né? Depois de fazer estudo e não sei o que, agrupar o sinal todo tem sempre a tendência de uma frequência ficar fora e tal. E normalmente eu uso o MAG para fazer isso. Com o MAG as curvas dele são bem assim, bem musicais. Então fica bem mais fácil você fazer isso. Podia fazer também com o FabFilter Pro Q3, Pro Q4, não importa, né? Mas eu prefiro o Mac porque ele também tem uma sonoridadezita bonitinha, tá vendo? Every step, every sigh feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Ok? Mas o secret desse vocal tá aqui. Vamos falar sobre a parte os pequenos segredos aqui. Esse efeito aqui, por exemplo, nesse momento, né? Onde se eu tirar aqui o vocal, repara como é que fica. Como ela gravou várias partes no iPhone, várias partes no iPhone. Então tem momentos que o iPhone grava mais ambiente, menos ambiente. Então tenho que usar isso a meu favor. Como é que eu usei isso a meu favor? Por exemplo. Memories I can't let go. Your voice still in my ear, like you're always near, near. Sakokta өнгөрсөнч чи миний дотор амьдарсан. Ok? Nesse momento anda lá fala qualquer coisa que eu não percebo essa língua, por exemplo. Eu coloco aqui um efeito que é porque ali tem muito ambiente de sala. Ok? Ela cantou baixo, então pegou muita sala. Então o que é que eu faço? Sakokta өнгөрсөнч
Чи миний дотор амьдарсан. Ok, eu uso um efeito de distorção que eu basicamente usei o vocal synthesis, né, que é para criar esse efeito de parece um robô, parece uma máquina que está a falar por trás, né? Abri bastante a imagem estéreo, vamos só esperar aqui que ele abra aqui para processar aqui a licença. Agora, ok, eu usei aqui o Vocal Synthesis, né? A minha versão é a 2, ok? Usei essa versão para criar esse efeito aqui, né? Vamos lá, eu vou puxar aqui. Eu vou fechar o Vocal Size só para mostrar. Ok? Basicamente o que é que eu fiz aqui? Eu usei o Vocal Synth, né? E fiz uma pequena. Eu desliguei o delay, deixei o filtro, retirei do delay, deixei os shores, deixei os transposes e a distorção. A distorção também desliguei, né? E eu fiz aqui 100% de todos esses efeitos, ok? Por quê? Porque eu ia mixar esse efeito com esse vocal aqui principal, né? Que seria mais ou menos assim. Ok? Ele vai travando muito porque eu estou a gravar o vídeo e não sei o que, então vai consumir muito do processamento do PC, ok? A seguir eu usei o Wither, que é para abrir e fazer uma imagem estéreo, e eu criei a imagem estéreo a partir de 266 Hz, quer dizer que abaixo disso tudo vai estar no centro e o resto vai ficar do lado, né? E aqui eu fiz um efeito com delay, né? Que é para criar, para parecer esse robô, tipo, que parece estar a pular, né? Ok, para fazer esse ping-pong, né? Deixa eu aproveitar e passar qual é o delay que eu usei aqui. O delay que eu usei é o Combar, né? O Comeback Kid, ok? Que é a versão, tipo, tem duas versões do Comeback. Tem a versão mais pequena, tem essa versão aqui, essa versão maior, ok? Então, o Comeback Kid eu usei o tape para criar um efeitozinho. Eu usei um pouco de sauce, ok? Fiz um corte nas frequências altas e um bocadinho aqui nas frequências graves e nas frequências altas, né? O meu não está em ping-pong, ok? Não está em ping-pong está desligado, nesse caso, né? Ok? Mas por que ele faz essa dança do efeito, essa dança do efeito? Porque eu tenho uma pequena aqui distorção, ok? Vou colocar uma distorção depois do delay. Então ele cria uma distorção. Quando ele vai distorcer, ele cria esse efeito, parece que está a pular, tá a ver? Por causa da distorção. E como está na automação, ele vai subindo depois desse, cria essa coisa, parece que tem um balanço aqui, tipo. Ok? Propositadamente. Agora no contexto, por exemplo, que ela vai sair daqui. Ok? Dope. Aqui no vocal principal usa um efeitozinho que chama-se Warman, ok? O que é isso? Isso é um plugin da Wave que é para criar harmônicos, por exemplo, para criar, tipo, por exemplo, muitos vocais, né? Como se fosse muitos doubles, para você criar instrumental com a tua própria voz. Quem usa muito essa técnica é o Kanye West, por exemplo, né? Ele usa muito esse plugin. E esse plugin basicamente está aqui. Eu criei várias vozes, por isso que tem um momento que as vozes desaparecem, depois voltam, ficam maiores. Por quê? Porque eu fiz uma automação. Ela aqui não tem double vocals, por exemplo, né? Ela aqui não tem double vocals, mas aqui, repara, ver como é que fica. Por exemplo, aqui, vamos. It's like you never said goodbye, goodbye. Ok,
ok? Eu usei ele no auxiliar, que é para poder fazer essa automação e ficar mais bonito, por exemplo. E no final eu usei ele com bastante equalização. Tirei todo o grave e tirei todo o médio, só para sobrar aqui bastante. Tirei mais ou menos 5 dB do médio, só para sobrar mesmo aqui frequências altas e ficar bonitinho no fundo, ok? A minha ideia é que ele fica no fundo bonito, né? Every step, every sign feels like I never said goodbye. Goodbye. Oh. Goodbye. Oh. Midnight and you calling me. Ser juntos olhos Ok? Basicamente essa música eu usei tudo que era mau na música a meu favor. Então, JB, eu te aconselho a usar essas técnicas, por exemplo. Essa técnica, se tu só vais conseguir ter um resultado desse no mais alto nível se tu, por exemplo, tens conhecimento. Se não tiveres conhecimento, infelizmente não vais conseguir. Apesar que ele gravou isso no iPhone, ok? Eu vou mostrar no final, vou mostrar agora já como é que é a música principal, né? Como é que é, na verdade. 하루의 헛된 길을 ганцааралж байна. Түнтэй өнгөрсөн мөчүүд сэтгэлээс гарахгүй байна. Lembrando que essa música eu não usei autotune, ela canta bem pra caraças, então não precisa de usar autotune nenhum, né? Don't fade away. Sirих бүрэж чамайг хүсдэг. Dreams are cruel, they lie sometimes, but I still wait for your sign. Ela como faz uma mistura de inglês com a língua mongol, então mongol, não sei como é que se diz, perdão aí. Basicamente é isso aí, ok? A música veio assim e basicamente ficou assim. Se quiserem que eu vos mostre como é que eu fiz a master, porque a música já vai sair daqui a nada, como é que eu fiz a master, você diz aí, JB, como é que fizeste a master, deixa nos comentários. Se quiseres que eu falo sobre esse plugin aí, o Model N Channel, também escreva ali e eu vou deixar. Então, peço que deixes o like, se inscreve no canal e tamo juntos até o próximo vídeo.